Chegamos no fim desse movimento de manipulação do Smart Money, seguindo um dos padrões esquemáticos de manipulação do Smart Money mais conhecidos na história do mercado financeiro. Um padrão que vem sendo seguido à risca pelo Bitcoin nas últimas semanas, e eu vou mostrar com base em dados aqui para vocês por que nós chegamos nesse fim desse movimento de manipulação, seguindo esse esquemático, nós iniciaremos um período de reversão altista daqui para frente. E é um período que vai ser muito interessante de você conseguir abaixar o seu preço médio considerando essas quedas atuais que vem acontecendo no mercado cripto, porque a assimetria futura ela está se tornando gritante, está se tornando enorme e conseguindo manter o seu preço médio próximo dos preços atuais das criptomoedas, você vai abrir margem para uma multiplicação muito boa do seu portfólio na próxima pernada de alta do mercado cripto. E considerando que a gente está no ano pós-halving, que é o melhor período do ciclo de 4 anos histórico do mercado de criptomoedas, a tendência é que você consiga uma excelente multiplicação nessa reversão de alta que vai se iniciar na próxima fase desse período de manipulação, desse esquemático de manipulação que o Bitcoin está seguindo à risca e eu vou mostrar para vocês durante esse vídeo de hoje. Então, se você tem interesse, já deixa o like aqui no vídeo. Se você tem interesse em acompanhar esse conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica aqui comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante, porque o vídeo inteiro está recheado de informações relevantes que vão te trazer muito conhecimento. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Cripto. E nesse vídeo de hoje vocês vão entender por que essa queda que vem acontecendo no mercado cripto, ela pode dar fim a essa movimentação de manipulação brutal que o Smart Money vem fazendo para captura de liquidez incessante que a gente vem observando no mercado cripto. São bilhões atrás de bilhões de dólares sendo liquidados e vocês vão entender por que esse pode ser o último movimento de manipulação do Smart Money seguindo essa lateralização que o BTC vem fazendo. Eu tenho aqui na tela para vocês o esquemático de reacumulação Wyckoff 2, tá? O esquemático 2 de reacumulação e o gráfico do BTC. Observem que nós estamos seguindo exatamente esse padrão. Todos os pontos aqui estão sendo seguidos à risca. E isso nos indica que, seguindo o movimento que vem acontecendo nesse momento, nessa queda que vem acontecendo, o movimento posterior pode ser de alta. Tá? Observem aqui comigo. Vamos analisar essa situação para que vocês entendam com as suas próprias palavras aí, com a sua própria cabeça, o seu próprio pensamento, o que está rolando aqui no gráfico do BTC, conforme esse esquemático de Wyckoff, que é um padrão de manipulação do Smart Money para busca de liquidez. Tá? A gente tem o primeiro topo aqui sendo formado no esquemático 2 e a gente tem aqui o primeiro topo sendo formado no gráfico do BTC na casa de 108.500. A gente tem o primeiro fundo sendo formado aqui no esquemático e a gente tem o primeiro fundo sendo formado aqui no gráfico do BTC também, nessa região aqui de 91.500 dólares. Posteriormente, a gente tem uma tentativa de alta, só que a gente forma um topo menor do que o topo anterior. Justamente esse movimento aqui, essa pernadinha que não consegue superar o topo anterior ali. E aí a gente entra aqui com a atuação do Smart Money na busca por liquidez pela primeira vez nesse esquemático. Quando a gente vê essa puxada de baixa aqui, com essa pernada que vai abaixo desse fundo anterior. Então ela busca todos os stops posicionados aqui nesse fundo anterior e posteriormente a isso ele entrega uma movimentação de alta aqui que vem e faz a segunda atuação do Smart Money, onde ele busca a liquidez do topo anterior. Ele busca a liquidez do fundo anterior e depois ele busca a liquidez do topo anterior. Então ele limpa as duas pontas. E após fazer esse movimento, o que acontece aqui é que a gente entra dentro de um canal de baixa. A gente entra dentro desse canal de baixa aqui, assim como a gente entra no esquemático. E para finalizar esse movimento desse canal de baixa, a gente tem uma fase conhecida aqui como spring, que é aquela pancada de baixa que acontece, que é justamente essa pancada de baixa que vem acontecendo aqui. Essa fase spring ela pode durar mais um pouco e o BTC pode sim vir na casa, por exemplo, de 81.800 dólares, só que se você for analisando isso daqui, você entende que a fase de queda ela está muito perto de ser finalizada seguindo esse esquemático aqui, porque o objetivo da fase spring não é levar o ativo a zero, tá? O objetivo da fase spring é buscar a liquidez presente nesse fundo anterior aqui, buscar todos os stops presentes nesses fundos anteriores aqui. E foi justamente isso que aconteceu. Se a gente for olhar aqui o que vem acontecendo, olha só, nós tínhamos bilhões de dólares para serem liquidados aqui presentes. 4,9 em 88, em 87, 2 bi, em 85 aqui tinham alguns bilhões também. Então o Smart Money efetuou a captura de liquidez e o objetivo da fase Spring é capturar a liquidez abaixo dos fundos anteriores. E o que acontece após a fase Spring é o seguinte, como eu falei, não dá para saber se a fase Spring vai durar até a base aqui de 81.700, que é onde a média de 200 está.
é o suporte mais forte aqui do BTC nesse momento, tá? É um suporte que pode segurar essa movimentação de queda do BTC. Não dá para saber se vai segurar nessa região ou se ele vai segurar nesse momento na base de 87 mil, 85 mil dólares, tá? Só que como que a fase Spring ela é finalizada e a gente entra no período onde a gente vai buscar o rompimento do topo anterior, que é o movimento posterior à fase Spring. Quando a gente tiver o BTC voltando aqui na base de 93, 94 mil dólares, ele faz uma leve correção, tá? Volta na fase de 92 mil dólares aqui, na base de 92, 90 mil dólares, e justamente a gente tem o teste acontecendo, que é o teste daquele suporte anterior que foi rompido, virou resistência e vai ser testado como suporte novamente após o rompimento ser efetivado. E após isso daqui ser confirmado, nós temos que esperar o movimento aqui de pulo através do riacho, que é justamente essa fase aqui, onde o BTC iria para a base de 100 mil dólares, 99, 100 mil dólares, novamente aqui superando a linha onde ele estava aqui, próximo do canal de baixa que ele enfrentou, tá? Ele volta dentro dessa região e aí depois a gente tem o primeiro sinal de força, que é o BTC voltando para a fase aqui, para a base de 109 mil a 106 mil dólares, tá? Voltando para essa região, a gente tem o sinal de força acontecendo. Ele pode enfrentar um pouquinho de dificuldade aqui, mas o movimento esperado após todo o padrão de acumulação aqui, de reacumulação, quer dizer, ser efetivado e as buscas por liquidez serem efetivadas também, o que é esperado é um movimento de alta e rompimento de topo histórico para o BTC, continuação do movimento de alta que vinha acontecendo anteriormente, tá? Então esse movimento ele está sendo concretizado aqui. Observem que a fase A foi seguida à risca, completamente à risca aqui, exatamente tudo que tinha que acontecer aconteceu. A fase B também está sendo seguida à risca, que foi seguida à risca, que a fase B ela termina no movimento de Spring, que está começando agora, tá? E a fase C, ela está começando agora, justamente como eu falei, tá? E depois nós teremos a fase D e a fase E. A fase de Spring é a última fase de queda, depois é a fase de recuperação do mercado. Por esse sentido, por essa manipulação aqui, por esse padrão que está sendo seguido à risca pelo Smart Money, a gente pode estar dando fim ao movimento de queda que vem acontecendo no mercado cripto como um todo e iniciaremos o movimento de recuperação no decorrer das próximas semanas no mercado cripto. Mas calma que ainda tem muita informação relevante aqui durante esse vídeo que vai fortalecer essa tese de finalização desse movimento de baixa que está acontecendo no mercado nesse momento, no mercado como um todo. É interessante a gente entender, antes de seguir para esses próximos pontos, como que foi o estímulo que causou esse movimento de Spring no mercado. O que, que foi o catalisador dessa baixa que aconteceu? E mais uma vez ele está envolvido, mais uma vez o Trump está envolvido nisso com as políticas tarifárias dele. Ele falou que as políticas tarifárias contra o Canadá e contra o México elas vão adiante. O mercado acreditou que ele estava blefando e que não ia impor essas tarifas, só que o que ele tinha feito era adiar as tarifas que iam entrar em vigor em fevereiro, ele adiou para março. Então, agora, como eles não chegaram a um acordo completo ali, ele falou que as tarifas vão entrar em circulação e a gente vai precisar entender, após as tarifas entrarem em circulação, como que vai ser o impacto das tarifas na inflação, que é justamente isso que é o que importa ali, como que as tarifas vão impactar na inflação, porque se a inflação subir, a gente tem ali uma diminuição na probabilidade de corte de juros. Isso era o que era esperado. Mas eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo, que está surpreendendo o mercado, tá? Observem que com essa movimentação, a gente teve 1,36 bilhões de dólares liquidados novamente, tá? A gente tinha muita liquidez naquela base de 85, 86, 87 mil dólares. A captura ela foi efetivada e agora o movimento ficou bem interessante, porque como a gente estava presenciando uma queda no mercado cripto, as altcoins elas estavam caindo bastante, só que o BTC não estava caindo tanto. O BTC estava na casa de 96, 97 mil dólares. E isso abria aquela margem para quando o BTC viesse a cair, as altcoins caíssem mais ainda, tá? Só que agora o BTC sim, efetivou um movimento de correção ali considerável, não dá para falar que ele não efetivou a captura de liquidez que ele deveria efetivar ali, entendendo que o objetivo do Smart Money, na maior parte do tempo, é buscar essas zonas ali de muita predominância de liquidez. E é interessante que se você for observar aqui um mapa de liquidação, tá? Se você for observar aqui para cima, você vai ver a predominância de muita liquidez aqui para cima, tá? 6 bilhões na casa de 100 mil dólares, no topo anterior lá em cima a gente também tem mais 5 bilhões. Isso daqui vai ser um estímulo para a alta acontecer, porque na hora que a alta voltar a acontecer, a gente vai ter um movimento contrário. Dessa vez, quando a gente está presenciando a queda, a gente tem o long squeeze acontecendo, ou seja, os apostadores de baixo, de alta vão sendo liquidados.
No movimento contrário, na hora que o movimento de alta começar a acontecer, vai ser o short squeeze que vai acontecer. Os apostadores que estão apostando na baixa, os investidores que estão apostando na baixa do mercado vão começar a ser liquidados, e eles vão começar a trazer gás, vão injetar gasolina ali para que o preço continue subindo, tá? Vão dar energia para que o preço continue subindo, liquidando eles ali, iniciando o movimento de short squeeze. O mesmo movimento que está acontecendo para baixo, só que vai acontecer para cima posteriormente. E sobre essa questão aqui do Trump, novamente, pessoal, existe uma questão muito conhecida que é a seguinte, tá? Existe uma frase muito conhecida entre os traders que é a seguinte: me mostre o gráfico que eu te mostro a notícia. Por que que isso é dito? Porque o gráfico, ele indica os padrões de manipulação do smart money. Não tem como o smart money fazer os movimentos que ele tende a querer fazer sem ele atuar no gráfico. Então o gráfico ele vai mostrar o que o smart money está tentando fazer. Por isso que existe essa frase bem comum. E esse padrão de acumulação, de reacumulação, novamente estou falando acumulação, mas é uma característica completamente diferente, tá? Por isso que eu estou corrigindo, porque quando a gente entra num período de acumulação, a gente está vindo de uma fase de baixa no mercado, tá? A gente entra na acumulação para depois subir. A reacumulação, a gente passou por essa primeira acumulação, a gente fez um movimento de alta, a gente entra numa reacumulação para uma tendência de longo prazo ser mantida por mais tempo ainda, tá? E é justamente isso que a gente está vivendo no mercado agora. Então a gente tem essa característica, por quê? Porque as notícias, depois elas indicam e instauram o pânico no mercado, tá? Justamente o smart money ele vai dar a pancada inicial, a forma de atuação do smart money nessas buscas por liquidez absurdas que vem acontecendo no mercado cripto é a seguinte: eles possuem muito capital, isso é fato, isso não é novidade para ninguém. Então é fácil para eles darem a pancada inicial. É fácil para eles socarem uma venda a mercado de US$ 1 bilhão em BTC e fazerem com que o preço do BTC caia 2, 3% imediatamente, tá? E aí o que acontece é que as headlines começam a surgir, as manchetes começam a surgir, as manchetes das tarifas e tudo mais. E o segundo fator que impulsiona a movimentação de queda é que, vendo as headlines e vendo o preço já caindo 2, 3%, o varejo começa a vender no pânico. E quando o varejo começa a vender no pânico, um monte de sardinha juntas ali vão também trazer um capital significativo. Então, acontece a amplificação do movimento de baixa e a amplificação do movimento de baixa começa a liquidar as operações longas no mercado. Liquidando as operações longas no mercado, a gente inicia um long squeeze e quando você é liquidado numa operação long, você tem que basicamente vender as suas criptos a mercado. Então você oblitera ali o book de ofertas mais uma vez. Então é pressão atrás de pressão de venda. Por isso que é interessante também observar as notícias e unir o útil ao agradável. Você entender o que está acontecendo no gráfico ali, entender as notícias, porque isso vai te mostrar a direção, o indicativo ali do que o Smart Money está tentando fazer naquele momento, tá? E olha só o que está acontecendo no ETF de Bitcoin, pessoal. Eu já falei com vocês o seguinte, tá? Eu trouxe um insight aqui um tempo atrás sobre o seguinte: um dos maiores detentores dos ETFs de Bitcoin é uma empresa de trading de alta frequência, de trading quantitativo, que faz essas buscas por liquidez no mercado. Então tem que prestar atenção, porque eles podem utilizar essas informações aqui de saldo negativo considerável, como foi esse saldo aqui de 1,1 bi, para fazer um movimento de pânico se instaurar no mercado, justamente seguindo aquela base do que eu disse anteriormente, tá? E após o pânico se instaurar, eles simplesmente recompram a mercado ali e você vê depois os saldos do ETF voltando a subir. Por isso que acontece esse tipo de movimento. Mas as saídas aqui do dia 25 de fevereiro foram bem consideráveis. Se a gente for pegar aqui 1,1 bilhões de dólares, 1,1 bilhão de dólares em saída aqui no dia 25 de fevereiro. Se eu não me engano, a maior saída da história do ETF de Bitcoin, tá? No caso do Ethereum aqui, uma saída de leve, a BlackRock fechou zerada aqui, 50 milhões somente, então não foi nada consideravelmente alto aqui no Ethereum, não. 50 milhões não é nada que vai impactar ali absurdamente no preço do Ethereum, não. E todas essas movimentações de queda que vem acontecendo no mercado cripto, bilhões atrás de bilhões de dólares sendo liquidados pelo smart money, capturando a liquidez, tentando expulsar o máximo de gente possível do mercado antes de entregar a verdadeira alta. Esse é o objetivo deles, porque quanto menos gente lucrar no futuro, melhor para eles. Foi isso que aconteceu ali pós-março de 2024. A gente teve a primeira pancada de alta, eles atraíram muitos players novos para o mercado ali, muitos iniciantes no mercado, só que após ali o pico de março, nós passamos por um período de lateralização de cerca de 8 meses no mercado.
Depois, em um mês, as criptos explodiram 100, 200, 300, 400, 500%. É dessa forma que acontece no mercado cripto. Por isso que, quando a gente entra em períodos aqui de medo extremo, como é o período que a gente está vivendo agora, a gente tem que plantar. É o período que a gente precisa plantar, tá? É o período que a gente vai plantar, porque quando vier a próxima alta, você posicionado em preços médios, próximo dos preços atuais que as criptos estão nesse momento, você tem uma chance de multiplicar o seu capital exponencialmente. É o movimento que aconteceu no ano passado, por exemplo. Tá? No ano passado, esse movimento ele foi muito característico do BTC. No BTC, ano passado, ninguém estava acreditando que ele ia entregar a movimentação de alta. Tá? Depois que ele formou o topo ali de 74 mil, superou um pouquinho o topo anterior, as pessoas já estavam acreditando que aquilo lá tinha sido o topo do ciclo. O que aconteceu foi que ele não estava seguindo liquidez global, a liquidez global estava subindo, ele não subia, o S&P 500, que sempre teve correlação com ele, estava subindo e ele não subia, só que aí, de novembro para dezembro, ele subiu de 60 mil para 100 mil dólares. Tá? Então, quem não estava posicionado ali em novembro não conseguiu surfar esse movimento, porque é um movimento muito rápido que acontece no mercado cripto. Nós passamos meses de queda, meses após meses de queda, para em um mês recuperarmos tudo, tá? É dessa forma que acontece no mercado cripto. E as pessoas muitas vezes não conseguem lucrar porque elas não querem estar presentes no mercado nos movimentos de queda. Então você que está assistindo esse vídeo, você que está fazendo DCA, você que está se mantendo resiliente, tendo paciência com o mercado nessas condições atuais, você vai colher frutos na próxima movimentação de alta que acontecer no mercado. As criptos elas estão com uma assimetria enorme. A possibilidade de você multiplicar o seu capital em 3, 4, 5 vezes na próxima pernada de alta, ela é muito real, considerando os preços atuais que as altcoins estão no momento e considerando que a gente está no que pelo ciclo é o melhor período do ciclo e vocês vão ver aqui ainda durante esse vídeo que as perspectivas futuras elas melhoraram bastante nos últimos dias. Então, bom, a gente tem aqui o nível de extremo medo no mercado e se você está há um pouquinho mais de tempo no mercado, você sabe que toda vez que a gente entra no nível de extremo medo, é um nível onde você pode utilizar ali com base de sentimento do mercado para entender que as criptos estão muito baratas e você tem uma chance alta de lucrar comprando nessa região aqui. Porque é um nível onde todo mundo está desanimado e se todo mundo está desanimado, você vai entender ali que é porque as criptos já caíram bastante e elas estão com um desconto absurdo. E aí o que é interessante que está acontecendo nesse momento, quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu já acompanhava esse gráfico aqui há um bom tempo, e em 2024 isso foi um balizador aqui para a gente entender sobre a assimetria que o Bitcoin estava atingindo ali no ano de 2024. É o seguinte aqui, tá, pessoal? A gente teve o movimento em 2024, onde a liquidez global ela estava disparando e ela fez essa pernada de alta aqui, e o BTC ele ainda estava nesse patamar aqui. Então ele tinha assumido toda uma assimetria com relação à liquidez global. E o que aconteceu foi que, posteriormente, em questão de um mês, essa assimetria foi corrigida e o BTC saiu de 60 mil para 109 mil dólares. Depois disso, a gente viu uma retração acontecendo com a liquidez global. E o que acontece agora com o BTC é que ele está corrigindo a assimetria também, só que uma assimetria de baixa. Observem que o preço do BTC, que é o gráfico azul, e a liquidez global, ela sempre anda em conjunto aqui, tá? Eles sempre andam basicamente em conjunto na mesma direção. Só que o preço do BTC ele sempre fica com um lag em relação à liquidez global. O movimento da liquidez global ele é sempre primeiro do que o movimento do BTC. Então a liquidez global faz o seu movimento, o BTC assume um lag, ou seja, ele fica atrasado ali e depois ele corrige essa simetria. E olha o que está acontecendo aqui no momento com a liquidez global. A gente está vendo a liquidez global voltando a subir para voltar para o patamar que ela estava quando o BTC estava aqui na casa de 110 mil dólares. Então isso é um movimento muito interessante porque como o BTC está assumindo essa assimetria com relação à liquidez global, a assimetria nesse gráfico, posteriormente, ela vai ser corrigida. Então, você está comprando o BTC tecnicamente barato aqui, porque ele vai assumir uma assimetria, ele está assumindo uma assimetria aqui agora, e posteriormente, quando ele corrigir essa assimetria, ele vai chegar a um valor acima dos 110 mil dólares. É isso que a gente espera seguindo esse movimento da liquidez global crescente aqui que a gente está vendo agora. E lá no começo do vídeo eu falei sobre a questão dos cortes de juros e a tarifa do Trump lá, que a tarifa pode causar inflação e com isso diminuir as probabilidades de corte de juros. Só que, no meio tempo, o Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele está querendo que o Powell corte juros mesmo com as políticas tarifárias dele. E ele está pressionando o mercado para isso. Ele está pressionando o Powell para isso.
E o que está acontecendo agora é que o mercado financeiro começou a pressionar o Fed para isso também. Observem as projeções do mercado financeiro aqui a partir do dia 20, 19 e 20 de fevereiro. Em cerca de 5 dias, nós basicamente dobramos a quantidade de corte de juros projetados pelo mercado aqui para o ano de 2025. A gente saiu aqui de um patamar de 0,37 base points que a gente estava aqui para um patamar de 59 base points aqui, tá? 0,37% de corte aqui no caso. Se a gente está agora em um patamar de 0,59% de corte, e tecnicamente o Fed ele corta 25 a cada corte de juros que ele faz, a gente teria que ter mais 3 cortes de juros pelo menos nesse ano de 2025 para atender as expectativas do mercado. Então o mercado ele está pressionando o Fed em cima dessa questão dos cortes de juros, o Trump está pressionando o Fed em cima dessa questão dos cortes de juros, e a gente sabe como que funciona esses jogos de politicagem, tá? Se nós temos muita pressão em cima ali do Banco Central americano para que ele faça algo, é bem possível que a gente tenha uma resposta dele positiva em relação à expectativa que está sendo criada aqui pelo mercado. Então isso abre margem para o leque de liquidez global que está aumentando aqui, aumentar ainda mais, porque a gente sabe que as políticas de corte de juros, elas aumentam o capital em circulação ao redor do mundo. E somado a isso, pessoal, a gente ainda tem que lembrar que a gente tem aqui que na semana passada o Fed estava discutindo a possibilidade de pausar ou diminuir o ritmo de redução da balança do balanço patrimonial do FONC. E isso vai fazer com que o quantitative tightening termine, que é o período onde o Fed fica despejando, extraindo liquidez do mercado. Aí ele fica despejando títulos no mercado e ele retira a liquidez do mercado que poderia ser utilizada para compra de ativos no mercado volátil. Então a gente tem uma perspectiva futura, uma melhora muito boa na perspectiva futura nesses últimos dias. Do dia 20 para cá, a gente tem uma melhora na perspectiva de corte de juros. A gente tem o BTC assumindo assimetria com relação à liquidez global. A gente tem da semana passada para cá também a questão do Fed divulgando ali que eles pretendem parar de diminuir o balanço patrimonial deles, e isso nos coloca em pé de conjunto aqui com a Bull Run de 2017, como eu já falei com vocês, que é um período onde o Fed não aumentou e nem diminuiu o seu balanço patrimonial, os seus holdings ali. Ele basicamente se manteve estável. E se ele está diminuindo no momento e a gente muda para um patamar aqui de estabilidade, ele começa a não fazer nada aqui, isso é positivo porque a gente está vivendo um período ruim. Tá? A gente está vivendo o seguinte cenário. Vamos supor que você tem que pagar uma conta aí R$ 500 por mês. Você tem que pagar essa conta, R$ 500 por mês. Você não está ganhando R$ 500, mas você tem que pagar essa conta, tá? R$ 500 todo mês. 500, 500, 500, 500, 500. E aí chegou no fim dessa conta, tá? Você não precisa mais pagar esses R$ 500 por mês. O que você pode fazer agora, as possibilidades que você pode fazer com esses R$ 500, elas são amplas. Você pode utilizar esses R$ 500, por exemplo, que você tinha que pagar ali aquela conta, você pode utilizar ele para comprar cripto, por exemplo. Você pode utilizar para fazer um parcelamento aí de alguma coisa que você queria comprar e você não tinha espaço para fazer essa compra. Ou seja, tecnicamente você aumenta a liquidez do mercado, porque você deixa de ter ali aquela pressão que o Fed está fazendo, vendendo os títulos, tá? E fazendo com que institucionais comprem ali os títulos dele. Agora, esses institucionais, com essa estabilidade aqui, o Fed parando de fazer isso, eles vão poder investir em mercados mais voláteis ali. Justamente o mercado de criptomoedas é o rei da volatilidade, tá? E no mercado financeiro tradicional, a gente também tem agora os ETFs ali do mercado cripto, então a gente também pode absorver a demanda institucional por ETFs ali, que é muito do que esses institucionais grandes buscam, tá, pessoal? Esses ETFs eles abriram uma margem institucional enorme no mercado cripto, porque através deles a gente pode ter ali a demanda compradora de alguém que nunca entraria ali, criaria uma carteira on-chain para comprar Bitcoin ou Ethereum, por exemplo, tá? Agora, se a gente está vivendo um cenário de 2017, as quedas elas também são normais, tá, pessoal? Em 2017 a gente teve aqui uma queda de 35% em janeiro, 35,77% em janeiro de 2017. Todo mundo ficou com medo aqui, acreditou que a alta não iria acontecer, porque era um ano pós-halving também, tá? Assim como 2025 é um ano pós-halving, 2017 era um ano pós-halving, que tecnicamente é o melhor período do ciclo. Se você for olhar aqui, depois de março, houveram outras quedas, tá? Mais uma queda de 27%, só que vem comigo que você vai entender o que aconteceu no final, tá?
Em junho, houve mais uma queda de 37% no preço do BTC. Por volta de setembro, houve mais uma queda de 38% no preço do BTC. E aqui em novembro, houve mais uma queda de 28% no preço do BTC. Só que agora eu vou te falar o seguinte: eu não sei se você percebeu que no início do ano o BTC estava abaixo de $1.000 e ele terminou o ano aqui em dezembro em $20.000. Então, essas quedas que acontecem no meio do ciclo de 20, 30%, elas são normais. Tá? Só que se você for olhar pela perspectiva ampla aqui, se você consegue se manter resiliente, você utiliza todas essas quedas que vierem a acontecer para você abaixar o seu preço médio, pensando no longo prazo, você está no melhor período do ciclo, tá? A tendência é que, chegando no final desse ano de 2025, você esteja com um lucro bem considerável com relação ao que você vai estar aqui no início, nesse período agora, em fevereiro ou em março desse ano de 2025, tá? A tendência pelo ciclo é que a sua carteira esteja bem acima quando a gente chegar aqui no final desse ano de 2025, assim como foi em 2017. E vocês observaram aqui que mesmo com quedas de 20, 30, quase 40% que aconteceram aqui, no final das contas, ele saiu de menos de $1.000 para $20.000 ali no topo que ele formou. Essa está sendo a primeira queda de 2025, tá, pessoal? A gente consegue observar aqui que desde 2023 a gente tem algumas correções acima de 20% no BTC, mas quando a gente pega ali no panorama de ano pós-halving, tá, 2025, a gente está tendo a primeira queda considerável aqui acima de 20% no ano de 2025. A segunda queda pode ser quando o BTC atingir $150.000, ele volta para 130. Pode ser que seja isso. Depois ele vai para 200, volta para 150, derreteu novamente. No final do ano ele pode chegar em 200, acima de $200.000, tá? Seguindo o que aconteceu ali em todos os ciclos anteriores, a tendência é que a gente tenha esse ano sendo o melhor ano do ciclo. Após isso, a gente pode entrar no bear market em 2026. Por isso que é muito perigoso que você saia do mercado agora, porque se você sair do mercado agora e ele entregar essa alta que ele entrega ciclo após ciclo, você vai ter perdido uma alta fácil de ser capturada e depois você vai ter que esperar 4 anos seguindo o ciclo para que isso aconteça novamente. Então é muito perigoso sair do mercado cripto nesse momento. O ideal é que você consiga fazer novos aportes, diminuir o seu preço médio. Se você conseguir manter o seu preço médio próximo dos preços atuais das criptos, a tendência é que você consiga uma boa lucratividade no futuro. Eu estou falando isso de coração. Eu acredito que o preço atual das criptos está abrindo uma simetria enorme para que, colocando o seu preço médio no preço atual das criptos ali, conseguindo fazer essa diminuição de preço médio, você consiga com facilidade ali, sem precisar se expor a muito risco, conseguir multiplicar 3, 4, 5 vezes o seu portfólio, tá? Eu acredito que a gente está vivendo um momento bem interessante para conseguir fazer essa captura aí de multiplicação. E se você quiser ter uma chance de aumentar um pouco o seu caixa aí, concorrendo aqui a ganhar $500, tá? Vão ser 10 sorteados aqui para ganhar $50 cada um, que dá quase R$ 300 na cotação atual do dólar. Faça o seu cadastro na Max através do link que vai estar na descrição, tá? Com a campanha exclusiva aqui do canal Invest Cripto, você consegue receber esse capital. É simples, tá? Os 10 primeiros que seguirem aqui e fizerem esse passo a passo aqui vão receber. São os 10 primeiros. A gente ainda não tem ali 10 qualificados para receber. Então, se você que está assistindo esse vídeo conseguir se qualificar antes dos outros, você vai receber esses $50 aqui facilmente, tá? É simples demais, pessoal. Vocês só precisam se cadastrar utilizando o link que eu vou deixar na descrição, fazer um depósito de pelo menos $100, segurar esse depósito na corretora, tá? E movimentar um volume de $10.000 no futuro. Eu já expliquei como que funciona essa questão do volume negociado no futuros. Ele pega o patamar total ali de que você movimentou no mercado, tá? Quando você abre uma operação com $100, 10x alavancado, você está movimentando $1.000 de volume. Então é fácil chegar nesse volume aqui de 10 mil. Os 10 primeiros que chegarem vão receber aqui esse capital de $50 cada um, que dá quase R$ 300, só para fazer aqui o seu cadastro, utilizar a corretora Max para fazer os seus trades, e você pode também utilizar ela para comprar e vender criptomoedas. Se vocês forem olhar aqui agora, a Max ela está no top 10 do mercado cripto. Hoje ela é a sétima maior corretora do mercado cripto. E o que é interessante aqui da Max, uma característica muito positiva da Max, é a listagem de criptomoedas de baixa capitalização de mercado. Então você consegue capturar ali criptomoedas na Max com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de capitalização de mercado. E se você entende sobre capitalização de mercado, é capturando essas criptomoedas que você consegue 100, 200, 300, 400, 500 vezes de multiplicação
no mercado cripto. O risco é muito alto quando você entra em uma moeda como essa, mas são elas que oferecem esse tipo de assimetria. Então fica muito interessante que você tenha um cadastro na Max para utilizar, por exemplo, como corretora que você busca gemas ali, para você não precisar entrar on-chain e ficar comprando ali com uma carteira Phantom ou com uma carteira MetaMask, você pode fazer esse movimento de ter um cadastro na Max, porque ela também lista muitas gemas no mercado. E bom, pessoal, lembrando que quem quiser virar membro do canal para ter acesso aos conteúdos exclusivos aqui do canal, há uma live, 2 lives por semana que acontecem, onde eu até falei com os membros sobre essa possibilidade do BTC ir buscar essa liquidez de $88.000, recomendei a adição de caixa ali para que os membros conseguissem se proteger, passei diversas entradas na planilha que bateram nessa movimentação de queda que aconteceu. Então, às vezes, você quer comprar uma cripto, ela está custando $2, só que ela está numa região de resistência. Então você não sabe que ela está ali numa região de resistência, ela está muito cara ali no momento e corre o risco dela dar uma pancada para a base de 1,40, 1,30, tá? Eu tô dando um exemplo fictício aqui de uma criptomoeda e nisso você perderia 30, 40, 50% da sua entrada ali facilmente. Como a gente tem a planilha aqui onde a gente faz o acompanhamento de várias criptomoedas, quando uma criptomoeda entra nesse tipo de cenário, a gente avisa, tá? Eu aviso aqui para os membros do canal sobre essa possibilidade de correção abrupta e a gente espera essa correção acontecer e às vezes a mesma cripto que a gente quer comprar, que estava $2, a gente consegue comprar a 1,30 ali poucos dias depois, tá? Diversas vezes a gente já fez essa captura de movimento aqui no clube de membros do canal, nas lives exclusivas com a planilha de atualização que eu faço semanalmente aqui para os membros do canal. Então, se você quiser se você quiser fazer parte, é menos de R$ 25 por mês, tá? É R$ 1 por dia para você que está no mercado cripto, vale super a pena para você ter ali um conhecimento a mais, para você adicionar ali na sua base de conhecimento, para você gerir o seu portfólio, beleza? E se você quiser fazer parte também de uma comunidade de trades no mercado cripto, tá? Nós temos a comunidade de trades, Crypto Traders aqui do canal Invest Crypto, onde você consegue ter acesso a essa comunidade fazendo uma assinatura no link que está na descrição e nos comentários fixado. Nesse vídeo de hoje eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima, pessoal.